Olá, o objetivo desse vídeo é a gente abordar, junto com a linguagem de programação Java, o assunto referente à tomada de decisão simples e composta. Qual que vai ser o objetivo aí dentro do nosso conteúdo, né? Falando de conteúdo, o objetivo é a gente permitir que o programa ele consiga fazer uma escolha do que ele vai executar, isso sempre baseado em uma condição, tá? Para a gente fazer essa comparação, ou montar essa condição, nós vamos precisar de operadores que a gente chama de operadores relacionais, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês uma lista dos operadores relacionais. Provavelmente vocês já conhecem uma parte deles, né, se não todos, tá? Inclusive, né, esses operadores também existem na nossa matemática, tá bom? Mudando um pouquinho aí a simbologia de alguns, né, como, por exemplo, de igualdade, né, o de diferenciação, o maior ou igual também na matemática é diferente, tá? Mas aqui eu coloquei os operadores para vocês da nossa linguagem de programação Java. O primeiro exemplo que nós vamos fazer vai ser com uma tomada de decisão simples, tá? O que seria uma tomada de decisão simples? Nós vamos ter uma condição, então, aqui essa setinha para baixo indica que podem existir comandos, né? Aqui para cima, ou linhas de código aqui para cima, tá? Quando chega nessa linha aqui, aí vai existir uma condição. E aí, essa condição que vai existir, ela pode ser verdadeira ou falsa, tá bom? Por exemplo, hoje está chovendo, isso pode ser verdadeiro ou falso, né? De acordo aí com o dia, tá? Mas falando desse momento agora, está chovendo? Se estiver chovendo, né? Se isso for verdade, o bloco do código que vai ser executado vai ser esse daqui. Então, ele vem para pegar a condição e vai executar um trecho de código específico. Se a condição não for verdadeira, ele não vai executar essa parte de código, ele vai diretamente aqui, ó, seguir o fluxo, né? Seguir a seta aqui para baixo, tá? Então, se a condição aqui for verdadeira, ele vem e executa um bloco do código, né? Se não for verdadeira, ele vem e executa outra parte aqui do nosso código. Tá bom? Isso é a tomada de decisão simples, né? A tomada de decisão composta, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um trecho de código aqui para cima, né? Eu posso ter um trecho de código aqui para cima, e aí eu chego numa condição, tá? Se essa condição for verdadeira, ele vai para esse lado de cá e executa aqui, por exemplo, o bloco 2. Terminou de executar o bloco 2, ele segue o fluxo de execução do nosso programa, tá? Continua a execução das próximas linhas, tá bom? Se essa condição não for verdade, o que vai acontecer? Ele vem para outra parte do código e executa o outro bloco, né? Terminou de executar o outro bloco de código e ele continua o fluxo de execução do programa aqui, tá bom? Então, na decisão composta, nós temos um trecho que vai ser executado caso a condição seja verdadeira, né? E vamos ter um outro trecho caso a condição seja falsa. Terminou de executar uma das condições, aí ele segue o fluxo do programa, né? Diferente da condição simples, que eu só executo um trecho aqui, ó, esse bloco aqui só é executado se essa condição for verdadeira. Se essa condição não for verdadeira, eu não tenho um outro trecho aqui para ser executado, tá? Então, ele segue o fluxo do programa. Aqui para baixo, obviamente, pode ter mais linhas, tá bom? Desculpe pela minha tosse, galera, é uma tosse alérgica, né? Eu estou tomando um remédio já para isso, mas ela demora um pouco para passar. Bom, voltando aqui, finalizamos aqui a apresentação, vamos para a parte prática, né? Então, eu vou abrir aqui o nosso famoso Eclipse. Vou abrir aqui o Eclipse. Ele está carregando. Tem que esperar. Eu gosto de fazer tudo do zero com vocês, galera, porque se surgir alguma dúvida aí, né, vocês só voltarem o vídeo e vão ver que foi tudo feito do zero, tá? Isso aqui é um outro código, não tem nada a ver com a aula de hoje, então eu vou criar aqui um novo projeto. Então, File, New e Java Project. O nome desse projeto vai ser tomada, melhor, decisão
simples e composta. E finish. Esse é o nome do nosso projeto, tá aqui, ó. Nesse projeto, obviamente, não existe nada. Eu vou clicar aqui no SRC com o botão direito, New, e vou escolher aqui a opção Class, tá? Vou chamar o nome dessa classe aqui de Aplicacal, né? De aplicação. E não vou me esquecer de marcar aqui o Public Static Void Main, que é o nosso método de onde vai começar a ser executado todo o código aqui do nosso programa, tá? Muito bem, eu tenho aqui a criação da classe, né? Para eu fazer essa tomada de decisão aqui, eu vou usar um exemplo, né? Não posso simplesmente sair digitando código. Vamos pegar aí um exemplo simples, tá? Que é baseado aí na vida real. Eu quero verificar se a idade, se uma pessoa é maior ou menor de idade. Não é um exemplo simples, mas que consegue destacar bem aí as coisas que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, eu quero verificar se uma pessoa é maior ou menor de idade, tá? Para isso aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada int, desculpa, uma variável do tipo int, com o nome de idade. E vou falar que ela recebe aqui 28. Nós sabemos, eu espero, que a pessoa só é maior de idade quando ela tem 18 ou mais. Então, se eu tenho 18 ou mais, a resposta é maior de idade. Se eu tenho, né, menos de 18, essa pessoa ela é menor de idade. Tá? Como que eu passo isso para o programa? Vou verificar o seguinte, ó, se, né, a parte que eu monto a condição, então é se, abre e fecha parênteses, e aí, tudo que estiver dentro do meu if, eu vou colocar entre chaves, tá? Eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Então, essa aqui é a estrutura da minha tomada de decisão simples, tá? Vou colocar aqui, ó, tomada de decisão simples, tá? Então, se, abre e fecha parênteses, aqui dentro vai a minha condição, que eu ainda vou escrever, a minha condição, e tudo que estiver entre esse abre e esse fecha-chave aqui, pertence ao meu bloco if, tá? Caso essa condição que eu estipular aqui seja verdadeira, ele vai executar esse código aqui. Se não, ele vai seguir o fluxo, né, do meu programa e vai executar as linhas que existirem, né, se existirem aqui para baixo, tá bom? Então, como é que eu monto aqui a condição? Se eu vou pegar a minha variável, que minha variável aqui no caso é a idade, e aí eu tenho que usar um dos operadores relacionais que eu passei aqui para vocês, tá? Como que eu verifico se a pessoa é maior ou menor de idade, tá? Para esse exemplo, eu posso utilizar até esses 4 primeiros operadores aqui. Eu não posso usar o igual e não posso usar o diferente para este exemplo. Para este exemplo, tá? Tô destacando. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, se é igual a 18, a pessoa só vai, essa decisão aqui, essa tomada de decisão, só vai ser executada se a idade for 18. Se a idade for 18, né, ele vai executar aqui. Se eu quero saber se a pessoa é maior ou menor de idade, né, esse símbolo aqui não atende os requisitos aqui do meu exercício, tá? E o diferente é a mesma coisa, né? Tudo que for diferente de 18 vai aparecer aqui, tá? E nem sempre vai atender as respostas, né, do meu enunciado aqui, tá bom? Então, esses dois operadores eu não consigo utilizar para este exemplo. Tá bom? Resumindo aqui de maneira simples, eu vou usar o operador maior ou igual. Tá bom? Então, olha só que interessante. Se a idade for maior ou igual a 18, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever que a pessoa é
maior de idade. E ponto final, tá? Então, vamos lá. Vamos à execução aqui desse meu código. Tudo que está com esse barra barra aqui, a gente sabe que é comentário, né? Então, vai ser ignorado. Aí ele chega aqui nessa linha, ó. Opa, eu tenho uma variável chamada idade, que é do tipo int, né? Do tipo inteiro. E aí, essa variável idade recebeu o valor 28. 28. Agora, beleza. Então, idade tem o valor 28. Eu chego aqui nesse if. Opa, cheguei na tomada de decisão. Ó. Se a idade, qual que é o valor da idade? 28. 28 é maior ou igual a 18? Nós sabemos que sim. Então, ele executa esta mensagem aqui, tá? Então, vamos ver. Vou dar o play aqui. Opa, não é que apareceu mesmo aqui, ó, maior de idade, tá? Porém, se eu colocar aqui, ó, 8, e mandar executar, olha só, a idade agora é 8, ó. 8 é maior que 18? Nós sabemos que não. Igual, 8 é igual a 18? Também não é. Então, ele não vai executar esse trecho aqui, né, o que está entre esse abre e fecha chaves do meu if aqui. Vamos ver? Opa, não executou, né? Se tivesse aqui mais alguma coisa, essa coisa que estiver fora do meu if, isso vai executar, ó. Depois do if, tá? Então, ele vai executar essa tomada de decisão. Se essa resposta for verdadeira, ele exibe isso. Se não, ele ignora tudo que está aqui dentro, tá? E executa essa parte aqui de baixo. Vamos ver. Opa, não é que funcionou? Ele ignorou essa parte aqui e executou essa aqui de baixo. Agora, e se eu colocar o valor 18? Será que ele vai entrar no if? Olha só, o operador que eu estou usando aqui, ó, é o maior ou igual a 18. Então, ó, 18 é maior que 18? Não é. Essa primeira parte aqui é falsa. Mas, no meu operador aqui, eu tenho o símbolo de igual. Então, 18 é igual a 18? Sim, isso é verdade. Então, ele executa essa mensagem e termina o nosso if. E aí, ele segue aqui no fluxo do nosso programa normalmente, tá bom? Agora ele vai exibir as duas mensagens, né? A que está dentro do if, porque a condição é verdadeira, e mais o que está fora do if também. Show de bola, tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado claro aqui essa parte da tomada de decisão simples, né? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar a parte de tomada de decisão composta. Na composta, nós vimos lá no slide, que nós temos duas situações, uma para a condição verdadeira e a outra para a condição falsa, tá? Aqui eu já montei a condição quando ela é verdadeira. Se ela não for verdadeira, aí a gente vai utilizar essa palavra aqui, ó, se ela não for, né? Então, esse else aqui é o famoso se não. Se é o if, né? Se a minha condição for verdadeira, executa isso daqui. Se não, aí eu abro e fecho chaves também. Se não, eu executo essa parte aqui, tá? E qual que é a parte se ela não é verdadeira? Se a pessoa não é maior de idade, ela só pode ser aqui menor de idade, tá? Vamos ver agora, olha só, 18 nós já vimos que executa aqui a parte maior de idade. Se eu colocar aqui o 17, né? Eu vou executar a parte falsa, né? Então, olha só, se a minha condição for verdadeira, ele vem para essa parte aqui do código. Se não, ele vem para essa parte aqui do código, tá? Bom, só mais uma coisinha, né? Antes de eu finalizar aqui esse vídeo, aqui eu utilizei a tomada de decisão simples e composta nesse exemplo. Tá? Deixa eu tirar aqui, porque esse exemplo agora, né, tomada de decisão, deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar essa parte aqui, e vou colar aqui, aí aqui eu comento, tá? Fica mais fácil. E aqui eu coloco tomada de decisão composta. Muito bem. Aqui eu tenho exemplo de tomada de decisão composta. Para esse exemplo, eu utilizei o operador maior ou igual a 18, né? Eu poderia montar, como eu já citei para vocês, de uma outra maneira. Tudo vai depender da minha lógica, né? Que eu estou utilizando aqui, tá? Baseado aqui no mesmo tipo de dado inteiro ainda, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, ao invés de usar maior ou igual a 18, colocar
maior que 17. Tá? Por quê? Maior que 17, um número maior que 17. O primeiro número maior que 17, falando de tipos de dados inteiros, né, é o 18. Então, o 18 é maior que 17, então ele vai entrar nessa parte aqui. O 19 também, ou seja, qualquer número que for maior que 17, ele vai exibir isso daqui, ele vai atender. Se não, né, ele vai entrar nessa parte aqui. Tá? Agora, e se eu colocar o número 17? Que nem que está aqui, o que vai ser executado? Pensem aí e vamos ver a execução. Olha só, o que não é maior que 17, né? Ele executa como menor de idade, ou seja, até o próprio 17 ele executa como menor de idade, tá? Então, essa simples mudança aqui de operador, né, também funciona, tá? Mas eu tenho que ficar atento na montagem da condição, tá bom? Então, é aí que entra a questão da lógica, que ela é muito importante para a gente montar aqui qualquer exercício, né, qualquer enunciado aí com as suas condições. Para esse vídeo aqui, eu só queria demonstrar para vocês a tomada de decisão simples e composta, tá? Espero que vocês tenham entendido. A gente se fala nas reuniões aí para tirar qualquer dúvida. Um abraço para vocês e até a próxima.